Meus amados irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo, hoje nós vamos trazer um tema aqui neste lugar. Esse tema chamará comunhão. Espero que vocês venham entender. Vou tirar aqui a palavra em Apocalipse. Em Apocalipse 1, versículo 20. Para que vocês possam entender, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Ora, meus amados e amigos que me ouvem, todos vocês que vão assistir esse vídeo, que vocês venham entender o que é comunhão. Existem 3 tipos de comunhão: comunhão com o mundo, comunhão com o diabo e comunhão entre irmãos. Mas hoje nós vamos falar um pouco aqui a respeito de comunhão com o diabo. O que é comunhão com o diabo? Para que vocês venham entender, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra são 7 anjos das 7 igrejas. Nós sabemos que existe 7 anjos que trouxe essas revelações até os dias finais, que são Paulo, Irineu, Martinho, Columbo, Lutero, Wesley e o William Branham. Só que o profeta William Branham diz que as pessoas têm que ter muito cuidado com esse tipo de comunhão. Como é que começou a comunhão com o diabo? Para que vocês possam entender isso, essa comunhão começou lá no Jardim do Éden, quando a serpente seduziu Eva e pregou para Eva que Eva cometeu o pecado. Ali foi a primeira comunhão, a comunhão com o diabo. Eva deixou de crer na genuína palavra de Deus para crer na interpretação da serpente. E isso trouxe toda a desgraça para a humanidade. Isso é comunhão com o diabo. Para que vocês possam entender, isso, essa comunhão, meus amigos, é por isso que Deus não está no meio do sistema religioso. Porque o sistema religioso, em vez de o Espírito Santo estar governando a igreja, quem está governando são os homens, as interpretações. Vocês estão entendendo as interpretações que as pessoas, as denominações, vêm interpretando a palavra? Se todo mundo estivesse seguindo o mesmo Deus e a mesma Bíblia, não existiriam religiões. Todos seriam irmãos sob a palavra. Mas veio os anjos caídos e interpretaram a Bíblia e criaram as religiões, os credos e os dogmas no meio do povo. Isso é uma comunhão com o diabo. Tudo aquilo que vem traduzir a palavra, que não seja o Espírito Santo, isso é uma comunhão com o diabo. E as pessoas estão andando com o diabo, se associando com ele, e não sabem que está se associando com ele através de credos e dogmas que foram criados no meio do povo para tirar o povo da genuína palavra. Isso é uma comunhão com o diabo. Vocês que estão aí, vocês que creem nessa mensagem, vocês têm muito cuidado, porque no meio desse povo que seguir desta mensagem surgiram muitos falsos ungidos e falsos cristos, e trazendo muitas coisas que são mandamentos de homem, tradução de homens, traduzindo a palavra de Deus de vários tipos, de várias maneiras. E toma cuidado para que vocês que vivem dizendo que creem nessa mensagem desse profeta, e vocês não estejam com comunhão com o diabo. Porque, meus amigos, o profeta, ele é a palavra de Deus, o profeta é a boca de Deus. E sobre a mensagem de um profeta não há interpretação. Você tem que crer do jeito que está escrito. Vocês estão entendendo? Por isso, meus amigos, que Deus manda um profeta quando o mundo está desordenado, quando tudo está se acabando. Deus manda um profeta para consertar um grupo, para consertar um povo, aquele povo que Deus ama, aquele povo que Deus vai tirar para a palavra deste profeta. E as religiões, as denominações, elas são interpretações da palavra. É por isso que existem várias religiões e várias denominações no mundo
como uma coxa de retalho de pano de diversas cores. Você pega uma doutrina Testemunha de Jeová, uma doutrina adventista, uma doutrina batista, metodista, uma doutrina do véu, nenhuma se encaixa com a outra. Essas doutrinas, nenhuma se encaixa. Então, isso são sistemas, isso são traduções que homens criaram para fundar essas religiões. Mas a palavra é absoluta. A palavra vem através da boca de um profeta. E meus amados amigos que me ouvem, eu quero trazer um tema aqui, um pouco contundente, a respeito do que está acontecendo hoje no meio do povo que se diz queira essa mensagem. Eu quero esclarecer algo, porque no meio desse povo apareceu vários ismos de várias maneiras, de várias formas. Eu quero mostrar para vocês um ismo que surgiu no meio dessa mensagem, para que vocês venham entender, para que vocês não venham ter uma comunhão com o diabo. Eu vou pegar essa mensagem aqui, ó, do profeta Irmão Brana. O título dessa mensagem aqui, ó, é Perguntas e Respostas 3. Veja o que Irmão Brana diz nessa mensagem. Perguntas e Respostas 3. Para que vocês venham entender o que Irmão Brana está dizendo. Note bem. Perguntaram para o Irmão Brana. A pergunta é 24. Ô Irmão Brana, alguém diz que a misericórdia terminou e ninguém pode ser salvo? Agora isso é verdade? A Irmã Brana fala assim, ó: nós observamos e oramos. Nós observamos. Uma pessoa pergunta para a Irmã Brana que a misericórdia acabou, que nós não podemos mais ser salvos. Olha o que a Irmã Brana diz aqui, ó: as filas de orações, parece que alguém ainda continua encontrando misericórdia, tá vendo? Ele fala assim, na fila de orações, parece que alguém ainda continua encontrando misericórdia. Ele fala assim, agora esta é a primeira pergunta. Nós temos duas. A misericórdia terminou? Aí o irmão fala assim, nunca pense nisso, tá vendo? Veio, somente permaneça certo, fazendo tudo o que você possa, até que você seja tomado. Vê? Nós observamos na fila de orações que algumas encontramos a misericórdia. Então vocês estão vendo? Certamente a misericórdia. Tantas estão abertas, veem? Eu acho que onde vocês veem, esses pensamentos devem estar entre veem. Não tenho tempo para dar cada um dessas escrituras nos seus lugares corretos, tá vendo? Vê você? Ele fala assim, cada um dessas coisas em seus lugares certos, e a fila de orações, vocês encontram misericórdia, certamente. Então vocês estão vendo o que o meu irmão está dizendo aqui? Como é que a misericórdia acabou se a fila de orações estavam ali? Ele estava fazendo aquelas obras de cura, de milagre, no meio do povo. Vocês estão entendendo? O profeta fala que vocês nunca pensem isso, que a misericórdia acabou, que a intercessão acabou. Vocês nunca pensem nisso. Se vocês estão acreditando que a intercessão acabou, que a misericórdia acabou, vocês estão tendo uma comunhão com o diabo, porque isso é contra o que o irmão Brana está dizendo. Isso são interpretações dos homens, credos e dogmas criados no meio desta mensagem. A irmã Brana continua aqui, ó. Ele fala assim, se eu soubesse que Jesus Cristo viria nesta tarde, eu estaria fazendo simplesmente as coisas que estou fazendo agora, tá vendo? Neste momento agora, vê, simplesmente siga em frente. A misericórdia está sempre aberta, vê? Vocês estão vendo? Aí ele fala aqui, ó: e agora onde eu penso que vocês aprenderam isto,
de acordo o fim das 7 eras da igreja e dos sete selos, ele manifestar que constantes que tem acontecido. Ele fala a 7ª era da igreja. Estamos no fim da 7ª era da igreja. Quando eu digo o fim, isso não significa que é nesta hora, neste minuto. Tá vendo vocês? Recorde, a Bíblia diz lá atrás, nós temos que o Senhor Jesus, Paulo disse, pois o tempo está à mão. Vocês imaginem quanto tempo foi o tempo de Deus, tá vendo? Aquilo foi ontem, meu tempo, vê? Passado, mas passou 2000 anos. Quer dizer, quando Paulo disse que o tempo estava à mão, aquilo ali foi o tempo de Deus, mas se passaram 2000 anos. O tempo de Deus não é o nosso tempo, entendeu? Aí ele fala aqui, ó, e quando o tempo foi o tempo de Deus, tá vendo? Aquilo foi ontem, mas o tempo em que Deus chama não é o que chamamos, tá vendo? Não. Continue a misericórdia, tá vendo? Continue a misericórdia. Deus ainda permanece, tá vendo? Simplesmente continue fluindo nisto, meus depressas, que vocês puderem, tá vendo? Ele fala que a misericórdia está fluindo. Perdoa, meu irmão, para mim ler, porque a luz aqui está fraca. Mas é isso. O que irmão Bruno está dizendo aqui, que a misericórdia não terminou. A misericórdia, ele fala que a misericórdia só acabará, que é como o tipo de José, que colocou sua esposa no palácio e foi tratar com seus irmãos. Em outras palavras, ele disse que é quando Jesus Cristo leva a noiva no arrebatamento e ele volta e vai tratar com os judeus. O tipo é esse, o tipo de José. Então, meus amados amigos que me ouvem, tenha muito cuidado com as interpretações dos homens. Se você ouvir dizer pelaí que a misericórdia acabou, que o cordeiro caiu do trono, que a intercessão acabou, não acredite nisso. Isso simplesmente é uma comunhão com o diabo. Espero que vocês estejam entendendo isso, meus amigos que me ouvem. Espero que vocês estejam entendendo isso. Eu trago essa mensagem de reflexão, porque tudo isso começou lá atrás, quando Eva parou para ouvir a serpente. Deus disse para Eva: se comer desse fruto, certamente morrerás. E o que a serpente fez? Só mudou a frase: se você comer, não morrerás. Uma falsa interpretação da palavra trouxe toda a desgraça para a humanidade. E uma falsa interpretação de uma palavra, de um profeta, pode trazer toda a desgraça para vocês também. Vocês estão vendo, de repente vocês estão crendo numa coisa que parece ser verdade, mas de repente vocês estão tendo uma comunhão com o diabo. Isso é uma coisa terrível, muito terrível de acreditar. Mas eu digo para vocês, tenham cuidado, analise a mensagem do irmão Brana, porque o profeta do irmão Brana, ele não foi o profeta do arrebatamento. Ele não foi, ele foi o profeta que trouxe o alimento para que nós fôssemos preparar para o arrebatamento. Vocês estão entendendo? O irmão Brana não, ele não trouxe, ele não nos levou no rapto, porque o ministério sempre será duplo. Elias, Eliseu. Vocês estão vendo? João Batista, Jesus Cristo. O irmão Brana e o Eliseu. Na mensagem de festa das trombetas, o profeta fala que levantará um Eliseu. Vocês estão entendendo? Olha, meus amigos, analisai as escrituras, porque
o profeta disse que Deus só vai usar 2 profetas ao mesmo tempo lá em Israel. Deus nunca fez isso na vida, ele usar 2 profetas ao mesmo tempo. Mas lá em Israel, Deus vai usar 2 ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. E há um arrebatamento. Então, meus amigos, se vocês ouvirem dizer que alguém possa dizer que a comunhão acabou, que a misericórdia acabou, perguntas e respostas, vocês estão vendo? 3. Vocês vão lá, perguntas e respostas 3. Na página 55 de Goiânia, ó. Isso aí foi uma pergunta que a pessoa fez direto para o irmão Brana. Direto para ele. Perguntou para o irmão Brana assim: irmão Brana, a misericórdia acabou? Não há mais salvação? O profeta fala assim: não pense nisso. Nem pense. Se alguém está dizendo que acabou, o profeta está dizendo que nem pense nisso. Vocês estão vendo? Então, meus amigos, que fique essa mensagem de reflexão para vocês. Que Deus possa abençoar todos vocês. Que vocês possam entender. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.